Glória a Deus. Graças a Deus por essa noite, por estarmos aqui na casa de Deus, nesse culto abençoado, da União Feminina. Deus continue abençoando a União Feminina, o nosso ministério, a direção deste grupo, para que continue dando tantos frutos na obra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, aproveitando que estamos em pé, na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu queria que você repetisse esse último versículo comigo antes de sentar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Eu estava meditando nessa palavra. O apóstolo Paulo, Atos, o livro de Atos, capítulo 16, vai relatar as suas viagens missionárias, foi missionário. E na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, o anjo do Senhor aparece em sonho e diz: passa a Macedônia. E ali ele foi, Paulo e Silas fizeram essa viagem, passaram a Macedônia, e lá eles foram a Filipos. E lá nós encontramos aquela passagem em que Paulo expulsa o demônio daquela mulher, daquela adivinhadora, e por causa disso ele é preso. E é como nós encontramos que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores ao Senhor naquela prisão, e Deus envia um terremoto, e eles são libertos e a obra é feita. E muitos se convertem nessa cidade de Filipos. Aí se forma uma igreja. O apóstolo Paulo viaja, mas ali se forma uma igreja. Cristãos convertidos ali através dessa obra do apóstolo Paulo. E aí ele continua fazendo a obra de Deus, tem a sua terceira viagem missionária. No final do livro de Atos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo é preso quando ele retorna a Jerusalém. E por ele ser um cidadão romano, ele era judeu, mas possuía a cidadania romana, que recebeu por nascimento devido a pertencer a uma família influente, ele é levado a Roma para a prisão. E ali ele vai aguardar o julgamento. E durante esses 2 anos em que o apóstolo Paulo é preso em Roma, ele escreve algumas cartas do Novo Testamento. E uma delas é a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo permanece ali. As prisões em Roma naquela época não são como as que são hoje, em que o preso recebe refeição, come, e tem ali seus benefícios por estar preso. A prisão em Roma, eles não tinham refeição. Eles não comiam, eles precisavam de auxílio, E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses com muita alegria, porque Filipenses socorreu o apóstolo Paulo na sua necessidade. Enviou grande quantidade de suprimento que ele precisava naquela cadeia, naquela prisão. Era uma prisão domiciliar que ele podia receber visitas, ele podia ali pregar a palavra, tanto que ele fala no final da carta aos Filipenses de muitos soldados romanos que se converteram através
com o que tem. O que é contentar? O que é, né? Tem uma campanha agora na nossa igreja sobre contentamento. É você estar satisfeito. E a satisfação, esse contentamento, não é baseado nas circunstâncias do momento, porque circunstâncias passam. Né? Uma hora de fartura, outra hora de mais escassez, as circunstâncias são momentâneas, tudo passa nessa terra. Mas esse contentamento, ele vem de Jesus. João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, aleluia. E a Bíblia diz que era necessário Jesus passar ali naquele lugar para ter um diálogo com aquela mulher. Quando Jesus fala com aquela mulher, vai lá e chama o teu marido, ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus falou assim, não, bem disseste que não tem marido, que já tivesse 5 e o que tens não é teu. Nós vemos que essa mulher ela não tinha contentamento. Era um relacionamento atrás do outro e nada saciava. E Jesus se apresenta a ela como a fonte das águas vivas. Aleluia! Jesus falou, aquele que beber da água nesse poço aqui vai voltar a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, do meu espírito, aleluia, não terá mais sede. Porque é o Espírito Santo que habita em nós traz esse contentamento. Aleluia! Que nos ajuda nas dificuldades. A nossa alegria, a carta aos Filipenses é a carta em que mais aparece a palavra alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Como esse homem estava preso, passando privações por conta de pregar o Evangelho, mas ele diz, eu não me canso de dizer, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria não é pelo que nós vemos, é pelo que nós esperamos. Aleluia, nós esperamos em Cristo. E a nossa esperança ela não traz confusão, diz a Bíblia, porque o nosso Jesus é vivo e vive e reina para sempre. E ele vai dizer, ser está batido e ser ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas, eu posso passar por qualquer circunstância nessa vida, porque ele vai me fortalecer. A nossa força, irmãos, ela acaba, mas a de Deus não. Às vezes nós nos encontramos cansados, abatidos, mas Deus é uma fortaleza. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe aquela hora da angústia? Que não adianta você dividir o seu problema com ninguém, porque por mais que alguém se seja solidário de te ouvir, ele não vai poder resolver o seu problema, ele só vai poder te dar ouvidos, orar, mas resolver não vai poder. E aí você se sente realmente sozinho. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente. Ele é presente. Na hora que ninguém está presente para te ajudar, Ele é presente no momento da angústia. E nós precisamos confiar, orar, buscar e continuar a nossa jornada. O Senhor, Ele nos fortalece. Muitas pessoas, quando estão cansadas, desistem da sua jornada. Quantas pessoas desistiram do casamento por estar cansado? Desistiram de orar por alguém por estar cansado? Desistiram do trabalho? Quantos entram na faculdade e não terminam? Eu entrei na faculdade com uma turma de 60, formei com uma turma quase de 40. Quantos não ficam pelo caminho? Desistem porque estão cansados. Mas o Senhor é uma fortaleza. Nós encontramos dificuldades, né? Às vezes você ora tanto para entrar por uma porta. Senhor, me abre a porta, me abre a porta, me abre a porta. Aí Deus abre. Aí você pula da glória, do testemunho, muita ação de graça. Mas chega lá, você vai ter dificuldade. Você vai ter que acordar cedo. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que aguentar alguém que é chato do teu lado, né? Alguém que às vezes até te apurrinha lá. Você tem que aguentar. Você não orou
Senhor te fortalece. O Senhor é a força que nós precisamos para continuar e para seguir em frente. Nós não podemos desistir da jornada, desistir pelo meio do caminho. Quem já remou aqui? Ninguém nunca remou? Andou de caiaque? Remo. Quando o mar está contrário, você tem que fazer mais força. Porque se você for com a tua força natural, não vai. Quando o mar está contrário, é mais força para conseguir chegar onde você quer. E assim é na vida. Quando vem a dificuldade, quando a coisa aperta, você tem que fazer mais força. Mas saiba que você está fazendo a sua parte, você está se esforçando, você está dando tudo de si. E quando a tua força faltar, você tem um Deus que te fortalece. Você tem um Deus que te diz: eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Eu me lembro que eu orei muito para que Deus me ajudasse onde eu trabalho, aí para um setor mais tranquilo, porque onde eu trabalhava era muito pesado. E eu orei, Senhor, tem tanto lugar bom lá para trabalhar, meu Deus, me abre uma porta ali dentro, aquele lá é grande, Jesus, e orava. Aí Jesus abriu, me botou num lugar bom de trabalhar. Só que eu cheguei lá, as colegas de trabalho, tudo tinha doutorado. Tudo se formando com doutorado. E eu, só com graduação e uma especializaçãozinha, né? E aí elas sempre falavam: você tem que estudar, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, que é um setor de pesquisa, você vai ter que estudar. Eu estou, de filho tudo pequeno, de criança tudo pequeno, tendo que trabalhar aqui, ali, correr, cuidar de casa, cuidar de igreja e tanta coisa. Eu falei: Jesus, não dá para ficar correndo atrás de mim, isso agora para estudar não. E fui. E aí foi chegando gente no setor, passou à minha frente. Aproveitou uma oportunidade, um mestrado, e eu fiquei lá. Eu falei: daqui a pouco eu vou voltar, né? O pessoal está chegando mais novo, tá procurando se capacitar. E eu estou aqui acomodada, daqui a pouco, primeira oportunidade de alguém, quem sai sou eu. Né? E o ímpio está aproveitando a oportunidade. E eu falei: não posso. E aí, quando foi no ano passado, irmãos, eu comecei a me preparar. E uma pessoa que chegou mais nova do que eu já foi se preparar para o mesmo concurso que eu. Aí eu falei: Senhor, me ajuda. E fui, e recolhi documento, e fiz tudo para entrar ali. E aí, 20 dias antes de eu fazer a prova, minha mãe faleceu. Eu falei: agora, como é que estuda, né? Como é que eu estudo agora para passar nessa prova? E eu me lembro que eu li, era uma relação de 30 políticas e manuais e muita coisa para estudar. E eu pedi ajuda à inteligência artificial para resumir, fui lendo os originais e fui fazendo o resumo. E eu li e reli, nada daquilo entrava na minha cabeça. Eu ia trabalhar, voltava, arrumava a casa, fazia comida, e fazia tudo, ia estudar aquilo, e lia e relia várias vezes, mas aquilo eu não conseguia entender. Era muito complexo para mim. E o momento era muito difícil. E aí, um dia antes da prova, eu lembro que o Rodrigo saiu com as crianças e foi para a igreja. E eu falei: Senhor, eu estou sem forças. Amanhã é o dia da prova. Eu estou sem forças. E eu abri a Bíblia, Isaías 41:10. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe, eu te esforço, é porque Deus sabe que as suas forças já acabaram. Deus sabe o nosso limite. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe de onde a gente vai. Ele sabe que tem uma hora que a fraqueza bate, mas Ele diz: eu te esforço. Não desiste, vai em frente, segue, continua, confia. A vitória chega, o Senhor é Deus. E aí eu fui naquele dia, eu me tranquei no quarto do meu filho, lá na mesinha de computador dele, lá sentei lá, peguei tudo que eu tinha resumido e comecei a ler em voz alta, e aquilo foi entrando, até eu consegui entender, processar as informações. Eu estudei domingo o dia inteiro, segunda-feira, para fazer a prova. Quando eu olhei as questões, as 6 questões discursivas, eu escrevi uma folha para cada questão. Foi fluindo
fazer. Vou fazer um mestrado na UF.